Olá, meu nome é Matheus Alexandre, acadêmico de Engenharia Elétrica. Estou cursando a disciplina de Mecânica dos Fluidos e esse vídeo tem por objetivo a realização da primeira parte da segunda avaliação dessa matéria, que é a realização de um vídeo sobre a equação de Bernoulli e suas aplicações. Esse vídeo será dividido em 3 partes. Primeiro falarei um pouco sobre a teoria, depois uma aplicação prática do nosso cotidiano e finalizarei resolvendo um exercício. Falando um pouco sobre a teoria, Daniel Bernoulli foi o idealizador dela, nasceu em 1700, faleceu em 1782 e foi um grande matemático suíço, no qual estudou qual é o comportamento de um fluido no interior de um tubo com variações de altura, de área e de pressão. Ele constatou que com a diminuição da pressão aumenta a velocidade, e essa é uma ideia totalmente contraintuitiva, porque associamos altas velocidades com maiores pressões. Um exemplo dessa ideia contraintuitiva é se pegarmos uma mangueira, pressionando aonde sai a água da mangueira, acaba saindo a água com maior velocidade. E se ficarmos na frente, a água nos atinge com maior velocidade, pressionando a ponta da mangueira. Se a gente soltar, a água nos atinge com uma menor velocidade e acaba fazendo menos pressão na gente. Mas não é essa pressão que Daniel Bernoulli estuda, mas sim a pressão no interior do tubo. E isso que faz confundirmos e associarmos isso a uma ideia contraintuitiva. Continuando, algumas propriedades para aplicar a equação de Bernoulli é que o fluido seja incompressível, densidade constante, não viscoso, o escoamento linear, a velocidade seja constante e que ele esteja em regime permanente, estado estacionário. Considerando esse diagrama, vemos que as linhas de corrente vão da esquerda para a direita. Vemos que no ponto 2 há uma área menor, assim a velocidade do fluido tende a aumentar. Esse aumento de velocidade vem do ganho de energia cinética, e esse ganho de energia cinética vem da realização de trabalho. Sendo um fluido não viscoso e com escoamento linear, todas as forças dissipativas serão desprezadas. Assim, na realização de trabalho, ele provém da pressão exercida no fluido. No lado esquerdo existe uma pressão que chamaremos de P1 e do lado direito uma pressão que chamaremos de P2. Vemos que P1 realiza um trabalho positivo e que P2 realiza um trabalho negativo. Embasados na equação de continuidade, sabemos que a velocidade do fluido tende a aumentar. Assim, o trabalho resultante é positivo. Então, concluímos que a pressão P1 deve ser maior que a pressão P2. Assim, confirmando o princípio de Bernoulli, que em pressões menores, o fluido tende a aumentar a sua velocidade. Assim, a velocidade 2 será maior que a velocidade 1. Utilizando esse esquema, só vamos adicionar a gravidade e ρ, que é a densidade do fluido. A fórmula, então, vai ficar pressão 1 mais ρg, altura 1, mais ρ, velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2, igual a pressão 2, mais ρg, altura 2, ρ, velocidade 2 ao quadrado, dividido por 2. Percebemos que a equação de Bernoulli é a conservação da energia mecânica, sendo esse termo a energia potencial gravitacional, esse é a energia cinética, os dois por unidade de volume, e P1 e P2 é o trabalho por unidade de volume. Um exemplo prático da aplicação do princípio de Bernoulli é na asa do avião. O desenho ou configuração da mesma faz com que o ar passe mais rapidamente na parte de cima, adquirindo uma maior velocidade, e na parte de baixo, uma velocidade menor. Assim, em cima, tem uma pressão menor do que a parte de baixo. Essa diferença de pressão é o que causa a sustentação do avião no ar.
Agora, nessa última parte, resolverei um exemplo retirado da lista de exercício que diz: determine a altura da coluna de água no reservatório de grandes dimensões mostrado na figura abaixo. Esse é o reservatório. Temos dois pontos, ponto 1 e ponto 2. Esses também foram dados fornecidos pela questão, que é a densidade da água e a gravidade. Por minha opção, resolvi utilizar a gravidade como 9,81 metros por segundo. Agora, pegando a equação de Bernoulli e retirando os dados do problema, vemos que os dois pontos estão para o ambiente, então tem a mesma pressão, podendo simplificá-los. Também vemos que a velocidade V2 é muito baixa, já que o reservatório é muito grande e o nível dele é constante, então acaba tendo uma velocidade aproximadamente igual a zero. Agora, com os termos que sobraram, vou reescrever essa equação. Fazendo H1 igual a zero, conforme o referencial, e H2 igual a H, podemos simplificar mais um pouco essa equação. E agora, isolando o H para descobrir qual que é a altura, já que o problema pede. Também vemos que podemos simplificar o ρ. Então, vai ficar 8 ao quadrado, que é a velocidade de 1, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 9,81, que vai ser 64, dividido por 19,62, que será aproximadamente 3,26 metros. Esse foi o meu vídeo da primeira parte da segunda avaliação da disciplina de Mecânica dos Fluidos. Espero que meus objetivos tenham sido atingidos e desde já estou aberto a qualquer feedback e muito obrigado pela sua atenção.